agora uma informação curiosa. O município de Gaspar registrou 1.125 raios durante a tempestade de ontem, uma média de 2 a cada quilômetro quadrado. Os dados apontam que Blumenau teve a segunda maior incidência, com 839 raios. E o temporal de ontem assustou uma família de Taió. Uma adolescente de 13 anos foi atingida por uma descarga elétrica e precisou de atendimento médico. Nos dedos do pé direito ficaram as marcas, como se fossem de arranhões. Alice, de 13 anos, estava perto da geladeira na hora da tempestade. Após um forte estrondo de trovão, a adolescente passou mal. Eu senti que puxou meu braço e foi vindo um formigamento e queimou por dentro. Daí meus dedos começaram a se repuxar por causa dos nervos. Deu falta de ar só daí. Chamou atenção, porque daí ela começou a se sentir mal, né? E primeiro que nós vimos que o braço dela embolou os nervos, né? Que ela não começou a repuxar os dedos. E daí, nisso, ela foi trocar de roupa, nós vimos que tinha uma mancha no pé dela. O pai, a mãe e uma irmã estavam com ela na cozinha. Assim que sentiu os sintomas, a jovem foi levada ao hospital e ficou algumas horas em observação. Segundo o pai, a médica confirmou que Alice foi mesmo vítima de um raio. Foi uma parte da carga do raio que pegou, que passou por ela. No caso, passou e saiu no pé dela. Daí. Ela disse que se fosse uma pessoa mais velha, podia ter sido pior a carga daí, no caso, né? Podia ter sido fatal. Podia ter sido fatal. O outro filho de Givanildo, Alan, que estava no quarto com o notebook, também teria sido atingido. Ele disse que ficou cerca de 3 horas com formigamento no braço. A família mora no bairro Padre Eduardo, próximo ao centro, e tem uma facção anexa à casa. O raio danificou ainda uma máquina de costura eletrônica, o modem do computador e uma lâmpada. Esta não é a primeira vez que um raio causa prejuízos aqui no bairro Padre Eduardo. No ano passado, uma casa próxima do seu Givanildo foi atingida. A descarga elétrica foi tão forte que destruiu móveis, equipamentos eletrônicos e abalou até mesmo a estrutura da residência. A família de Givanildo continua apreensiva. Afinal, foi uma tempestade que não vai ser esquecida tão cedo. Tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não sabe o que vem, né? Porque o susto foi grande. E os temporais de verão estão dando trabalho para as equipes de manutenção da Celesc. A companhia continua os serviços. Caio Marsani. Com o temporal de ontem à tarde, cerca de 150 localidades da região ficaram sem energia elétrica, totalizando pelo menos 19 mil consumidores, principalmente em Trombudo Central, Agrolândia e Ibirama. A Celesc trabalhava para restabelecer o fornecimento até às 11 horas de hoje. Só que com o novo temporal, a companhia agora ainda apura quais locais foram atingidos novamente. Os primeiros dados mostravam problemas de fornecimento em Laurentino e Rio do Oeste. Com isso, as equipes de manutenção continuam os trabalhos 24 horas por dia. Para o jornalismo, Caio Marsani. O tempo segue, no geral, com condições aí de pancadas de chuva e trovada, que nós já tivemos hoje de tarde. Inclusive, deu algumas pancadas boas de chuva em algumas regiões aí do Alto Médio Vale, consequência do forte calor. Estamos tendo aí chuva e trovada em vários pontos da região, que sempre exige atenção no nível do rio Itajaí-Açu para a população ribeirinha, né? Porque como tem dado uns pancadões meio forte, todo cuidado é pouco. E a tendência de tempo no geral, mais para chuva e trovada, que ainda pode ter novas ocorrências até o final da noite. Em alguns pontos pode ter tido algum pancadão bem intenso localizado. Amanhã volta a repetir o quadro, hora sol, nublado e pancadas de chuva à tarde e noite, também com bastante calor. Hoje eu acho que é o terceiro dia seguido que a temperatura fica aí girando entre 34, 35, 36 graus na região e vai continuar assim com esse calorão forte ao longo dos próximos dias e sempre com risco de pancadas, às vezes forte, entre a tarde ou a noite. Então é conviver com característica típica de verão. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Às 7 horas da noite, o nível do rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul, segundo a Defesa Civil, era de 4 metros e 48 centímetros. Subiu 7 centímetros desde a leitura das 6 horas. E depois do intervalo, nossa equipe visita o segundo lugar mais popular para os brasileiros no ano passado. Agora 7 horas e 41 minutos.